A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do único e soberano Deus, o Criador do céu, da terra e de todos os seres viventes. Glória a Deus. O Senhor vem me incomodando esses dias a falar básico do básico sobre os falsos profetas. Básico do básico. E por meio deste pequeno ensinamento, esse pequeno estudo, eu vou deixar aqui neste canal para futuras gerações, ou até mesmo para alguns da minha família, né, se porventura se voltarem para o nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Falsos profetas. Eu vou iniciar com uma oração. Logo nós daremos início à leitura aqui da palavra e dos capítulos e versículos que o Pai me deu aqui, básico do básico, tá? Muito mais do que isso, mas para não ficar muito grande, então, básico do básico, um ensinamento básico do básico. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendito e exaltado seja a tua grandeza, o teu poder e a sua glória. Pai, no nome do Senhor Jesus, dá-me a sabedoria para poder falar segundo o teu querer, segundo a vontade do teu coração, do teu reino. Pai, que o Senhor, meu Pai, venha me dar sabedoria, Senhor, para que eu possa, meu Pai, abrir a tua palavra, Senhor, com temor e com tremor, para ensinar, meu Pai, esse pequeno ensinamento, esse ensinamento que o Senhor, meu Pai, colocou no meu coração, para que outras pessoas venham se despertar, meu Pai, o mais rápido possível, devido à volta do teu Filho amado Jesus, Pai. Ó, Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha estar tocando no coração, meu Pai, dessas pessoas, venha estar tocando nos olhos, na mente, meu Pai, nos ouvidos, para que eles possam ouvir e, meu Pai, o diabo não vir, meu Pai, arrancar o que foi semeado. Pai, no nome do Senhor Jesus, já quero te agradecer por estar me usando, quero te agradecer por almas estar ouvindo, meu Pai, esse humilde ensinamento, essa humilde pregação para a glória e honra do Senhor, Pai. Pois os falsos mestres estão contaminando a tua igreja, mas nós estamos aqui para confrontar as trevas, meu Pai, todos esses falsos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Ensinamento: falsos profetas. Um falso profeta é uma pessoa que finge falar em nome de Deus, mas não foi enviada por ele. Jesus avisou que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas para nos enganar. Por isso, precisamos ficar atentos para fazer distinção entre os verdadeiros homens de Deus e os falsos profetas. Glória a Deus. Então, Jesus avisou que ia aparecer nesses últimos tempos, ou até mesmo nos tempos passados, como também apareceu os falsos mestres, né? E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia, muitos falsos mestres em cima dos altares, né? Fazendo da palavra de Deus comércio, usando as pessoas para o seu bel prazer. E Deus não está se agradando disso. Nós estamos aqui para combater o mal pela raiz. Glória a Deus. Em Marcos, no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 22 e 23, está escrito assim. Jesus falou assim, ó: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós sede, eis que antemão, mas vos vede, eis que antemão vos tenho dito tudo. Olha aí, ó. Jesus nos avisou, para que nós venhamos a estar atentos quando eles aparecessem. Essa palavra deixa bem claro, ó. E esses falsos mestres fazem prodígios, né? Claro que não é da parte do nosso Pai, né? Não é da parte do nosso Pai. Quem sabe que
Tem aí falsos mestres em cima dos altares aí, ó, pastores, pastoras, bispos, bispas, diáconos, diaconisa, né, apóstolos, apóstolas, né? Eu já deixei claro que eu não sou contra o ministério de mulher, porque eu não vou lutar contra Deus, o soberano, mas no meio de nós tem os falsos mestres, né? E infelizmente eles estão lá para poder enganar e desviar as pessoas do caminho reto e justo que conduz à salvação. Vamos continuar. Característica de falsos profetas. Os frutos de sua vida. Um falso profeta poderá falar bem, ser um grande líder e até fazer sinais e maravilhas, mas, por ser falso profeta, os frutos de sua vida serão ruins. Podemos identificar um falso profeta pelos seus frutos. Como é o caráter do profeta? Ele mostra os frutos do Espírito em sua vida? Ou será que mostra mais frutos da carne, imoralidade, arrogância, ira, inveja, brigas, etc., entre aspas? Um falso profeta também pode ser conhecido por causar discórdia e promover controvérsias sobre assuntos secundários. Então, o falso profeta, ele não vai conseguir, meus irmãos, ficar disfarçando muito tempo. Ele na frente das pessoas, ele quer produzir frutos de justiça, frutos de glória, mas, na verdade, ele só está fazendo isso como um disfarce, como um ator. Quem ficar perto desse falso mestre, depois de um tempo, vai perceber que ele não é aquilo que ele mostra ser em cima dos altares, né? Por isso que Jesus falou, será que um pé de uva pode dar abacaxi? Ou um pé de abacate manga? Significa assim, que o falso mestre, ou qualquer uma pessoa que mostrar ser uma coisa, mas o fruto que ela produz é outro, entendeu? Então, assim, ela não é aquilo que ela diz ser. Ela não tem humildade. Ela não produz aquilo que realmente ela deveria produzir. Se ela fala que é humilde, por que ela pisa nos outros? Rouba, engana, mente. Tá entendendo? Então, se ele é um pé de abacate, se o falso mestre, ou qualquer pessoa é um pé de abacate, ele tem que produzir abacate. Se ele produz banana, ou seja, que é o mal, então ele é um falso mestre, entendeu? Ele distorce as palavras do Senhor Jesus, as palavras de Deus, os ensinamentos do caminho estreito que conduz à salvação. Vamos ler aqui no livro de Mateus, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 15 até 20. Olha o que o nosso glorioso Salvador Jesus falou. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, olha aí, ó, Jesus falou. Então, todo ser humano, e até mesmo os falsos mestres que estão em cima do altar, que dá mau fruto, que dá frutos ruins, ele será cortado e lançado no fogo. Ou seja, essa pessoa, ela não vai entrar no céu, ela vai ser jogada no inferno e ainda ela vai te levar junto para o inferno. Olha que perigo. Sabe, assim, eu vou continuar lendo aqui, mas como é que você se livra do falso mestre? É uma das artimanhas, das estratégias, né, contra o falso mestre, é você conhecer a Escritura, é conhecer a palavra, é conhecer o seu Deus por meio da palavra, né? Vamos lá. Ensinamentos que não são bíblicos.
Pois é, o falso profeta pode parecer muito convincente quando seu caráter parece bom e evita grandes profecias sobre o futuro. Pode ser muito difícil identificar um falso profeta. Mas existe um teste que todo falso profeta reprova, o teste da Bíblia. Acabei de falar, né? Glória a Deus. O falso profeta não ensina a verdade. Ele pode até usar a Bíblia, mas de maneira distorcida, tirando versículos fora do contexto, ignorando partes da Bíblia ou acrescentando outros ensinamentos sem embasamento bíblico algum. Felizmente, a solução para não cair na sua armadilha é simples: conhecer bem a Bíblia, orar e jejuar. Olha aí, ó. Eu falei, né? Conhecer bem a Bíblia. Aí tem agora o orar e o jejuar. Porque aí você vai na oração, no jejum, você vai entrar mais para o Espírito. Você fica mais. No jejum você fica mais espiritual. E na oração você vai ali pedir as armas espirituais. Você vai pedir principalmente o discernimento do Espírito para não ser enganado pelos falsos mestres. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 5 até 7. Ao qual glória para todos sempre. Amém. Perdão, Gálatas capítulo 1, é do versículo 8 até o 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vou-lo dissermos agora, de novo também vou-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Olha aí, ó. Então, se alguém pregar um outro evangelho, distorcendo as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e até mesmo um anjo do céu descer e pregar um outro evangelho, que seja anátema, que seja recusado, que você recuse esse evangelho, tá? Ainda mais que os demônios se disfarçam de anjos de luz. Então vai querer vir pregar um evangelho distorcido, diferente daquele que nós já conhecemos, que Jesus desceu do céu, se fez carne, morreu pelos pecados da humanidade, né? Pregou o reino de Deus para nós, um lugar justo, que não vai entrar o pecado, que não vai entrar a mentira, a ganância, a prostituição, não vai entrar nada disso na terra, a lascívia, a imoralidade, né? Isso não vai entrar nada lá no céu. Nada que é da terra vai entrar lá. Continuando. Repreensão e exortação. Dificilmente um falso profeta tocará nas feridas abertas pelos pecados que, entre aspas, suas ovelhas cometem, pois ele mesmo está no pecado no altar. Hebreus capítulo 12. Vamos lá. Em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 7. Versículos 5 e 7. Hebreus 12, 5 e 7. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Olha aí. Então, assim, Deus, por nos amar, ele vai nos corrigir. Uma hora ele vai nos permitir passar por uma tribulação, alguma situação, para a gente se posicionar, né? Só que o falso mestre, ele não vai tocar na sua ferida, ele não vai dizer que você está no pecado, você precisa se arrepender do seu pecado. E ele não vai também aceitar uma repreensão. Conheço pessoas que se desviaram porque não aceitaram correção de os pequenininhos que vinha falar, né? Que vinha pregar para ele, que ele estava cometendo um erro grave. Conheci alguns que já desviaram porque não aceitaram a correção do Senhor. Por quê? Porque
Aquela pessoa que foi falar com ele não era conhecida, não era, né, não tinha um cargo humano, né, um cargo terreno, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e etc, etc. Ele não aceitou, né? Tem falsos mestres que não entendem que maior é aquele que está no mundo espiritual sendo maior. Quem está orando, jejuando, buscando o mesmo no secreto, no culto, ele é maior no mundo espiritual e no mundo físico ele não pode ser conhecido, mas no mundo espiritual ele é conhecido. Tem falsos mestres que não aceitam. Vamos continuar. Sã doutrina. Um falso profeta dificilmente pregará ou ensinará suas ovelhas a andar em santidade conforme a vontade de Deus. Lutará com todas as forças carnais, dizendo e falando que a sã doutrina do corpo, alma e espírito é fanatismo ou religiosidade. O falso mestre, dificilmente, quando eu estava nos meus primeiros anos com Jesus, primeiros meses, anos, dias, horas, dificilmente eu ouvia alguém pregando a sã doutrina do corpo. Eu fui conhecer por meio de testemunhos. Eu ia para várias igrejas e nunca ouvi alguém pregando a sã doutrina do corpo. Eu dou graças a Deus que Deus, né, permitiu aí tá aí no YouTube, né, alguns irmãos que tiveram experiência com Deus e pregaram a sã doutrina. Hoje eu ando na sã doutrina do corpo, da alma e do espírito, né, onde, né, pela revelação do Espírito também, depois de um tempo me deu algumas coisas que eu não podia usar, né, o próprio Espírito Santo me visitando e falando comigo sobre essa doutrina, sobre o que o homem pode fazer, o que o homem não pode fazer, o que a mulher pode fazer, o que a mulher não pode fazer, isso no corpo, isso na alma e também no espírito. Glórias a Deus. E todo o meu corpo, alma e espírito está repreensível para a volta do Senhor Jesus, que voltará em breve. Então, tipo assim, eu usava bermuda, no uso, andava sem camisa, não ando mais sem camisa, dormia, né, de vez em quando de camiseta, ou sem camisa não faço mais. Glória a Deus. Outros tipos de coisas que é ensinado a sã doutrina do Senhor. O falso mestre nunca vai ensinar, né, a doutrina completa, não vai. Ele vai lutar com todas as forças que ele tem carnais, dizendo que é fanatismo. Entendeu? Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, está escrito: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha aí, ó. Nessa passagem está dizendo assim, ó, que muitas pessoas não vão querer dar ouvido a essa doutrina, não vai querer aprender realmente o que é servir a Deus, vai dar ouvidos aos falsos mestres, né? Vão amontoar doutores para si, né? Ou seja, lideranças que falam o que eles querem ouvir, não conforme o que Deus quer, mas o que eles querem ouvir. E esses pastores gananciosos por dinheiro, esses mestres gananciosos por dinheiro, vão pregar o que eles querem ouvir. Entendeu? Vamos para a conclusão. Todas as lideranças que se comportam assim, certamente não estão conforme à vontade de Deus e de Jesus nos altares. E o Espírito Santo já não está mais agindo dentro dessas igrejas. O Espírito Santo não habita onde o pecado está aflorado ou oculto. Olha aí. Certamente, meus irmãos, se você está numa igreja que o Espírito Santo não habita mais, que a sua liderança não prega a verdade, a sã doutrina, tenha absoluta certeza que o Espírito Santo não está agindo ali. É claro que dentro dessas igrejas, a qual o Espírito Santo não está, sempre tem um remanescente, sempre tem um irmãozinho, uma irmãzinha, que ainda vai querer obedecer o Senhor, que vai ouvir, vai começar a obedecer o Senhor, né? Dentro dessas igrejas, por misericórdia, ainda que o falso mestre esteja ali sendo guiado pelos falsos sinais dos demônios, que na verdade, né, funciona entre aspas, né? Mas sempre Deus vai, ainda que dentro desses lugares, Deus ainda vai salvar ainda.
Deus ainda vai ver a sinceridade de corações de algumas almas ali e vai salvar, vai fazer um milagre acontecer da parte dele mesmo, ainda que o altar esteja sujo, a liderança seja toda suja, né? Pela sua infinita misericórdia, porque a Bíblia fala que para Deus nada é impossível, né? Para Deus nada é impossível. Então, assim, ele pode operar aonde ele quiser, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, nada é impossível para ele, nada é impossível para ele. Glória a Deus. Está escrito lá em Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Repito, porque para Deus nada é impossível. Então Deus pode, ainda que dentro dessas igrejas, onde as lideranças em geral estão corrompidas, Deus pode operar. Amém, meus irmãos? Então aqui foi um breve estudo, né? O básico do básico. Louvado seja Deus. E se apeguem, né? A leitura da Bíblia, a oração e o jejum. E cresça espiritualmente com Deus, para que você não seja enganado por esses falsos mestres. E eles venham roubar todo o teu dinheiro, tudo que você tem, e depois você perceber que você foi enganada por esses falsos mestres. Ainda existem pessoas que falam a verdade. Pela misericórdia do Senhor, esse humilde irmão de vocês ainda fala a verdade, 12 anos no caminho, pregando a verdade, e nada mais do que a verdade. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.